Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui com o nosso encontro. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. E nós estaremos dando continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Gênesis como forma de incentivo para aqueles que começaram a leitura da Bíblia e que têm certas dificuldades, ok? Já foi dito algumas dicas para que você venha fazer essa leitura com prazer, que você venha tirar o máximo proveito desses 15, 20, 30 minutos diário da sua leitura da Bíblia, ok? Vamos iniciar então hoje lendo o livro de Gênesis. Nós já lemos o capítulo 1, nós já lemos o 2º e o 3º. O capítulo 1 trouxe como tudo começou, como é o livro de Gênesis, é o início, é o começo, os primeiros... a existência das primeiras coisas da terra que Deus criou através da palavra. Ele dizia haja e as coisas aconteciam, usando a sua criatividade, porque Ele é um Deus criador. Nós lemos no capítulo 2, que está falando da criação do homem, como Deus formou o homem, que foi do pó da terra, e soprou em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Fez da costela, de uma das costelas de Adão, tirou uma das costelas de Adão, depois de fazê-lo dormir, e criou a mulher. E lemos no capítulo 3 que foi a queda do homem, quando a Eva ouviu a voz da serpente, comeu do fruto que Deus havia dito que eles não comessem, e eles foram expulsos do paraíso. Então, hoje nós vamos ler o livro de Gênesis no seu capítulo 4, que diz sobre Caim e Abel. Vocês já ouviram falar da história de Caim e Abel? Se não, boa oportunidade para conhecer, né? Então, vamos lá. Abel e Caim coabitou, quer dizer, foi morar, dormiram juntos, tiveram relacionamentos sexuais. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho, primeiras, o primogênito de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, quer dizer, ele ficou com o semblante abatido. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Quer dizer, se procederes mal, o pecado baterá à sua porta. O pecado está aí à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E vamos continuando. Aí vem o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de seu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim.
És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o feristes de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aí, ainda continuando o capítulo 4, diz assim: os descendentes de Caim, descendentes que vieram de seus filhos, seus netos e assim por diante. E coabitou, quer dizer, teve relacionamentos sexuais. Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome do seu filho. Quer dizer, ele construiu uma cidade e colocou o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael e Metusael a Lamaque. Lamaque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lamaque às suas esposas, ele tinha 2, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lamaque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, e de Lamaque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui acaba Gênesis no capítulo 4. Aí eu entendo que muitas pessoas que começam a ler a Bíblia e se desanima, ou que começa a ler a Bíblia e fala que não entende, que é muito difícil a leitura da Bíblia, porque principalmente no Velho Testamento tem muita genealogia. O que é genealogia? É a árvore genealógica. Você tem uma árvore genealógica, da onde vieram seus avós, seus tataravós, você fica sabendo de toda uma geração. Então, às vezes fica muito entediante, eu entendo isso, a leitura. Fala, não tem sentido ficar lendo o nome de pessoas, mas aqui a gente vê a descendência, quando começou a invocar novamente o nome do Senhor, o que aconteceu com aquela descendência de Caim, que matou Abel, como que ela ficou. Então, a gente vai procurar passar o máximo de informação possível para vocês em relação às genealogias. Aqui conta a história de Caim e Abel e diz que foi o primeiro homicídio que aconteceu na terra. Depois que Eva comeu do fruto proibido e eles levaram do Senhor um castigo, não foi um castigo, né? Foi a consequência dos seus pecados, eles colheram um fruto da consequência dos seus pecados, e isso vale para todo mundo. Eu posso pecar, Deus me perdoa, só que o pecado que eu cometi, ele tem uma consequência.
e eu vou viver daquela consequência. Eu lembro que certa vez foi um casal se aconselhar com um pastor da minha igreja, e eles eram novinhos, eram jovens, só que eles tiveram relações sexuais. E aí eles foram conversar com o pastor e pedir perdão do ato que eles tinham feito. Eles falaram, nós não vamos fazer mais, nós pecamos, tal. Só que passou algum tempo e eles voltaram lá, e principalmente o rapaz, ele estava muito revoltado. Por quê? Porque ele falou assim, eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi do que eu fiz, mas ela está grávida. E aí o pastor, conversando com ele, explicou exatamente isso que eu estou falando com vocês, que nós podemos pecar, nós somos passíveis de erro, nós pecamos, o Senhor nos perdoa, porém o nosso pecado, ele tem uma consequência. A consequência do pecado daqueles jovens o fruto do pecado deles foi o nascimento de um filho. Então, eu não estou contando porque eles tiveram relações sexuais. Eu estou querendo dizer, para exemplificar, como que é quando nós pecamos e nós queremos que não tenha consequência. Mas tem consequência tudo aquilo que nós fazemos. Para toda ação gera uma reação, para todo pecado tem uma consequência. E aqui fala que Abel, ele era uma pessoa que cuidava das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, né? Legal isso, né? E ele cuidava das ovelhas, então ele era mais caseiro, eu creio. Eu acho que ele tinha um temperamento mais calmo. Eu acho que ele era mais ponderado, eu acho que ele era mais ligado à sua família, eu acho que ele era mais amoroso. Por quê? Porque fala que ele cuidava das ovelhas, olha, ele foi pastor de ovelhas. Ovelha é um bicho calmo, ovelha é um bicho manso. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai comprou um carneiro, era um carneiro, e a gente criava, eu brincava com ele como se ele fosse o meu animal de estimação, ele era o meu animal de estimação. E quando chegou um dia, meu pai trouxe um homem que iria levá-lo, ele iria matar. E aí eu vi que ele se ajoelhou, pôs os pezinhos assim, ficou ajoelhado igual um cachorrinho, e dos seus olhos saíram lágrimas. E aí a gente começa a lembrar e fazer uma analogia, começar a fazer uma comparação. Jesus diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Por quê? Exatamente por isso, uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E então, por aqui, dá para a gente ver mais ou menos como era o temperamento de Abel, pelo seu ofício, pela sua profissão, que era cuidar das ovelhas do seu pai. E aqui fala que Caim, ele era lavrador, então ele era um homem da terra. Então dá para imaginar que ele era um homem mais rude, ele era um homem mais truculento, ele era um homem mais racional. Então tem aí dois irmãos que pela manifestação, só pelo fato de falar do que eles faziam, porque normalmente a gente faz o que a gente gosta. Então dá para perceber que havia duas pessoas, dois filhos gerados do mesmo pai, da mesma mãe, mas com temperamentos totalmente diferentes. E é assim hoje, na nossa casa, na nossa família. Se você tem mais irmãos, você pode perceber que um é de um jeito, outro é de outro, né? E aqui fala assim, que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, porque ele era lavrador, ele cuidava da terra, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Aqui na minha Bíblia, na minha tradução, fala exatamente isso, uma oferta ao Senhor. E aqui no versículo 4 diz assim, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então quer dizer,
Eu imagino a cena, você também pode imaginar a cena. Caim foi lá da terra, pegou uma oferta e levou. E fala que Caim que Abel trouxe das primícias. Que ele trouxe das primícias do seu rebanho. Quer dizer, ele teve o trabalho de olhar, de escolher, de ver qual que era a mais bonitinha, que era a que não tinha defeito algum, a que era perfeita, a que era mais gordinha, porque aqui fala que foi das primícias do seu rebanho e da gordura deste, quer dizer, era um animal bonito, porque ele foi lá e ele escolheu o melhor. Ao passo que Caim escolheu uma. Então, eu entendo que ele escolheu qualquer coisa. Eu entendo que ele foi lá e escolheu qualquer coisa. Ao passo que Abel, ele foi e trouxe das suas primícias, do seu primogênito, o primeiro, aquele mais bonito. Entendeu? Aí diz assim que Deus se agradou da oferta de Abel, pela atitude dele de ter dado uma oferta a ele, uma oferta que foi as suas primícias, que foi o seu melhor. Deus se agradou, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Aqui diz assim que Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta que ele trouxe. Porque Deus poderia não ter gostado da oferta, mas ter se agradado de Caim. Mas aqui diz que ele não gostou. Olha, ao passo que aqui diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ele poderia se agradar de Abel e não ter gostado da oferta? Ele poderia ter não se agradado da oferta de Caim e ter se agradado de Caim. Mas aqui fala exatamente isso, que ele se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que não se agradou nem de Caim e nem de sua oferta. E o que aconteceu? Quando Caim observou que Deus não se agradou da sua oferta, mas agradou da oferta do seu irmão, entrou um sentimento dentro do coração dele, que eu creio que foi o sentimento de raiva, que foi um sentimento de inveja, que foi um sentimento de vingança. Quando começa a juntar um monte de sentimentos ruins, a gente pensa, não vai dar coisa boa isso. E realmente foi o que aconteceu. Quando aqui fala assim, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Quer dizer, ele não se irou pouquinho. Passou um passarinho aqui lindo, né? Que ele não se agradou, que ele irou-se de sobremaneira Caim e descaiu-lhe em semblante. Quer dizer, ele não ficou um pouquinho com raiva, ele não ficou pouquinha coisa, transtornado. Aqui fala que ele ficou tão irado, que ele irou-se sobremaneira, que ele irou-se tanto, que o seu semblante mudou. Você percebe quando você está com sentimentos ruins, com sentimentos... O seu semblante é um, ao passo que quando você está feliz, quando você está alegre, o seu semblante é outro. E aqui diz assim... que então disse-lhe o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, o que Deus quis dizer aqui para ele? Por que você está tão irado? Se você agir bem, você vai ser aceito também. Então aqui Deus estava dando a possibilidade dele mudar aquelas atitudes, dele mudar aquela situação. Ainda diz aqui, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus ele quer dizer aqui nessas palavras? Que eu posso ficar irado. Tem alguém aí bem feliz, né? As crianças estão ali brincando da vizinha. Eu posso ficar irada
eu posso... Tem até um versículo na Bíblia que diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não deixeis o sol pôr-se sobre a sua ira. Então, quer dizer, eu posso ficar irado, eu posso ficar nervosa, eu posso perder a calma, eu posso perder a razão, o equilíbrio, brigar, gritar, mas que isso não deixe se passar para o outro dia, que eu resolva aquela questão. Se é com alguma pessoa, que eu vá e resolva aquela situação, que eu não deixe o sol se colocar novamente e aquilo não ser resolvido. Aqui Deus fala assim para ele, porque o seu desejo será contra ti. Se é desejo, vai ser contra você, mas cabe a ti cumprir, mas contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu tenho que ter domínio. Eu tenho que ter domínio sobre as minhas ações. Eu tenho que ter domínio sobre os meus desejos. Eu tenho que ter domínio sobre as minhas emoções. Porque se eu deixar ser-me guiado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, o que vai acontecer? Eu posso matar uma pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus ainda falou, antes de acontecer essas coisas, Deus ainda falou com ele: se você deixar esse desejo de dominar, vai ser tudo contra você. Você que tem que dominar. A ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu tenho que dominar esse desejo, se é ruim, se é de vingança, se é de inveja. Eu tenho que dominar. Na Bíblia também está escrito, em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito e as obras da carne. Daqui dá para comparar essas duas vidas, essas duas pessoas. Os frutos do Espírito, quer dizer, aquilo que o meu espírito tem de bom, de desejos, de mansidão, porque eu desejo e eu sei que é o bom, as coisas boas que eu quero para mim, eu vou deixar ser cultivado em mim, como uma planta, como uma árvore. Olha que árvore grande, linda essa que está aqui. Daqui a pouquinho ela vai estar cheia de flores. Tem outra ali, logo ali abaixo, que é de acerola, já está dando acerola. Então vai dar os seus frutos. É a mesma coisa que Deus quis dizer em Gálatas. Os frutos do Espírito. Fruto é alguma coisa, semente que foi plantada, que foi cultivada numa terra boa. E ela cresceu, e ela gerou, e ela deu frutos. Tem que ser esses frutos do Espírito em minha vida, para eu poder gerar e dar frutos bons de mansidão, de longanimidade, de paz, de amor, de todas as coisas boas, deixar isso frutificar em mim. Mas aí tem também as obras da carne, que é inveja, que é ira, que é tantas coisas que eu posso deixar em mim crescer e virar coisas ruins. Aqui Abel, ele ficou tão irado, seu semblante ficou diferente, mas Deus deu um toque para ele. Deus deu um toque para ele, falou: o que aconteceu? Você está tão irado que o seu semblante está mudado, mas cabe a ti querer mudar essa situação. E aí o que aconteceu? Ele não fez nada para mudar, ele apenas continuou cultivando aquele espírito de inveja, aquele espírito de vingança. E o que aconteceu? Ele acabou matando o seu irmão. Ele acabou matando o seu irmão. E aconteceu ali em Gênesis no capítulo 4 e no versículo 8, aconteceu o primeiro homicídio. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser, Deus vai colocar um sinal sobre a vida dele. E aí ele ficou até com medo. Ele falou: olha, quem me encontrar vai querer me matar. Deus falou assim: olha, quem te matar vai sofrer um castigo 7 vezes maior do que o você teve. E mais lá para frente, que a gente vê o que nasceu filhos, filhas,
que Eva teve outro filho que chamou Sete e foi gerando aquela família. E bem lá na frente, Lameque, deixa eu ver se foi Lameque mesmo, só para não confundir, porque são os nomes. Aqui, olha, foi Lameque mesmo. O que Lameque disse? Ele tinha 2 esposas, Ada e Zilá, e ele disse: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. Então ele matou 2 pessoas. Aí diz assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim, que Deus tinha falado para ele que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. E aí ele falou assim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, o que eu quero deixar aqui, nisso, que eu vou terminar, porque tá muito, né? Eu vou terminar dizendo isso, que nós temos em nós o domínio nós temos que ter em nós o domínio de todas as nossas emoções, boas e ruins. Eu tenho que dominar todos esses sentimentos, eu tenho que dominá-los todos. Tem um versículo também na Bíblia que diz que um homem que consegue dominar as suas emoções, ele é mais forte do que 1000 homens de guerra. Então, se eu consigo dominar as minhas emoções, eu sou muito forte, eu sou um homem que consegue destruir muralhas, porque em mim não tem nada que possa me parar, me fazer fraco, porque eu só me torno fraco emocionalmente quando sentimentos que me dominam e não eu que domino esses sentimentos. Vocês estão entendendo? Eu gostaria que nessa semana vocês colocassem um propósito, que vocês fossem lá em livro de Gálatas, no capítulo 5, deixa eu só verificar qual versículo que aí eu falo para vocês, que vocês vão, aqui ó, Gálatas capítulo 5, no versículo 16 até o 26, Gálatas 16, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 26, que está falando das obras da carne e o fruto do Espírito, que você coloque em um papel os seus frutos do Espírito e as obras da carne que ainda estão em você e que você não consegue dominar. E os frutos do Espírito que você gostaria de cultivar em você. E depois, na semana que vem, nós vamos conversar sobre isso, ok? Fora da nossa aula de leitura diária da Bíblia. Nós vamos conversar sobre isso porque quando você consegue dominar as suas emoções, você consegue tudo. Sabe por quê? Como diz lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu o poder para nós dominarmos sobre tudo que existe no céu, sobre tudo que existe na terra e sobre tudo que existe no mar. E porque nós temos deixado sentimentos dominar a nossa vida e decidir o nosso futuro. Então, a partir disso, de você colocar quais são as suas obras da sua carne, que você ainda não tem domínio, que você não consegue, que elas te vencem, ou você é invejoso, ou você é irado, uma pessoa que se ira por qualquer coisa, uma pessoa que fica nervosa por qualquer coisa, você que tem desejo de vingança. São coisas que a gente cultiva e às vezes até inconscientemente. E eu começo a cultivar aquilo que são obras da carne e que só vai me levar para um caminho que não vai ter volta. Agora, quando eu cultivo em mim os frutos, deixei
a semente. Lembra que nós lemos no capítulo 1 que Deus criou todas as árvores e todas as ervas, as vegetações que dessem sementes e árvore que desse frutos? Então estava dentro de cada árvore, ele criou uma árvore e dentro desta árvore tinha sementes que iriam dar frutos e frutificar e multiplicar. Você já conseguiu imaginar? Aqui, olha, aqui à minha frente, aqui tem um pé de jaca enorme. Ela veio da criação lá do começo. Deus criou todas as árvores frutíferas. E essa é a geração de uma árvore frutífera que Deus criou, que está aqui dando frutos e nós estamos comendo do seu fruto. Então, os frutos ele tem que ser cultivados. Os frutos têm que ser cultivados dentro de nós. Nós temos a semente em nós para que nós possamos dar frutos e os nossos frutos possam permanecer e dar outros frutos ainda, ok? Então que você faça isso e eu vou, no domingo, nós conversaremos, tá? No domingo nós vamos fazer uma live no domingo, tá? Fazemos uma live e aí a gente vai conversar, bater um papo e a gente vai conversar sobre Gálatas 5. Do versículo 26, do versículo 16 ao 26, ok? Você vai colocar num papel aquilo que tem te dominado e vai colocar, você vai ler quais são os frutos do Espírito e vai colocar aquilo que você deseja que frutifique dentro de você, beleza? Então até a próxima, estaremos juntos, que você tenha aí um ótimo dia, até amanhã não, até domingo.